Olá, pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma TPC de linguagens. Hoje nós falaremos mais sobre as habilidades essenciais de suporte que serão necessárias para a recuperação e aprofundamento da aprendizagem. Agradeço a presença de todos, hoje estamos um pouquinho mais cedo no horário, né? Então vamos conduzir nossos trabalhos nesse sentido hoje, pensando na recuperação dos nossos alunos, pensando no possível já, retorno, como a secretaria está colocando aí para nós, e eu passo a palavra para os meus colegas. Rafa, bom dia. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Como é de costume, estamos apresentando no nosso primeiro slide o nosso bit.ly, o bit.ly/linguagens Miracatu. Ainda estamos recebendo o contato dos senhores, recebendo as sugestões, estamos lendo, observando e estamos adaptando o nosso cronograma, os nossos ATPCs, para atender às necessidades de todos, ok? Então, lembrando, durante as explanações, deixar os microfones e os vídeos desligados para poder facilitar a transmissão de dados entre todos. Caso vocês necessitem, vocês poderão estar utilizando o chat para poder estar interagindo, ou também encaminhar essa sugestão ou interação pelo nosso formulário do bit.ly. Lembramos que o Teams está passando por atualizações constantes, então nós já temos o novo layout do menu, né? Os ícones continuam os mesmos, mas mudaram algumas ordens. Então nós temos aí o segundo ícone para poder escrevermos no chat. Para solicitar a palavra, a mãozinha levantada ficou como terceiro ícone. E nós temos aí a câmera e o microfone como quinto e sextos ícones, ok? E lembrando que ao término da reunião, nós solicitamos que os senhores desliguem a chamada para poder sair sem nenhuma dificuldade. Nós observamos também que, em alguns casos, muitos professores que não saíram da chamada encerrando-a tiveram dificuldade para retornar numa nova chamada e, quando nós mandamos o link do ATPC em questão, acaba aparecendo outras salas de reuniões sendo abertas. E com isso acaba se tornando difícil de gerenciar essas informações. Então, lembrando, ao término da reunião, por favor, desliguem a chamada, ok? No nosso smartphone, os menus continuam sendo os mesmos, dando uma atenção especial para o ícone da mãozinha que está nos três botões, que é o quarto ícone no menu inferior. E lembramos que, em alguns casos, tem os colegas que têm dificuldade de enxergar o PPT. Uma sugestão que nós damos para poder visualizar o PPT pelo celular, pelo smartphone, é utilizar o aparelho na horizontal. Então, isso faz com que ative o monitor, facilitando a visualização dos slides. Rafa, só Sim. Não te interrompendo, mas uma coisa importante de se falar é o acesso do professor, né? Sempre pelo e-mail da Microsoft, que aí ele consegue ter acesso, entrar mais fácil, às vezes também ter acesso ao chat. A gente percebe que quando o professor entra pelo ícone de convite e ele está logado em outro e-mail no computador dele ou no celular, algumas especificidades não funcionam, né? Então, Exatamente. Isso é importante falar. Sempre estar logado no e-mail, gente, que é aquele professor, o @professor, não o @prof, que aí fica mais fácil, né? Lembrando que o Teams é da Microsoft, né? Então, por isso que há a necessidade de vocês estarem logados pelo e-mail institucional da Microsoft. E para o bit.ly, para vocês poderem ter acesso ao bit.ly, necessitam estar logado pelo e-mail do Gmail, porque é uma outra conta, né? Um outro perfil. Então, a gente concorda, a gente sabe que às vezes acontece essa confusão em qual e-mail está logado. Mas se vocês puderem já deixar uma conta da Microsoft numa página logada no seu perfil no celular ou no computador, fica muito mais fácil para vocês terem acesso a todas as funcionalidades do Teams, ok? Nós
Já temos o retorno da nossa dirigente, né? A nossa dirigente já retornou às atividades, as férias dela finalizou na semana passada. E conosco nós estamos hoje com a nossa super Ednilde. Professora Ednilde, passamos a palavra à senhora. Bom dia. Bom dia para todos, me ouvem bem, né? Então, é uma satisfação enorme estarmos aqui novamente com todos os nossos colegas, a área onde nós temos, e a gente brinca bastante com isso, os professores mais inteligentes, né? Aqueles mais estudiosos, que gostam de ler bastante, que são fera em interpretação, que gostam da língua, né? Seja ela estrangeira, seja ela a portuguesa, e então é uma área que, claro, todos nós nos identificamos bastante, porque pertencemos a ela, e temos as melhores cabeças. Então, pensando nisso, nós desejamos que seja mais uma manhã rica em informação, sabendo que as reflexões e todas as proposições, elas são constantes, a gente sabe, e elas precisam ser também apresentadas, e nós, docentes da área de linguagens, temos essa, digamos que essa facilidade, né, em apresentar essas proposições, essas observações, e com isso, então, nós queremos que seja mais uma manhã bem interativa, bem formativa, com certeza vai ser, mas de bastante trocas, né, porque trataremos, como a Simone falou, de um tema super importante, que são as habilidades essenciais, as habilidades estruturantes, e que nós precisamos ter essa compreensão do que elas são, de como nós podemos trabalhar com elas, para que a gente consiga colocar em prática o programa de recuperação e aprofundamento. Vocês já tiveram a formação no dia D, que foi no dia... esqueci, dia 21, se não me engano. E aí, agora, nós estamos passando, enquanto diretoria, por uma série de formações para darmos esse suporte para todas as escolas. Lembrando, pessoal, que ainda não é o nosso caso, mas estamos nos preparando para um retorno das aulas presenciais. Algumas regiões já retornam na semana que vem, no dia 8, nós ainda não, porque estamos na fase laranja, né, do plano de São Paulo, e precisamos estar na fase amarela por 28 dias, mas estamos nos organizando. E quando nossos alunos retornarem, nosso foco maior vai ser essa recuperação, e mesmo à distância, estaremos focando também nesse programa da recuperação, porque sabemos que é necessário e sabemos que o aluno precisa desses momentos de retomada, né, dessas habilidades que talvez não tenham sido tão bem desenvolvidas como é o nosso objetivo maior. Então, eu parabenizo desde já aos meus colegas PCNPs, que são fera, prepara essa TPC com todo carinho, com toda dedicação, com toda competência, com todo cuidado, para que ele seja realmente útil lá na rotina de trabalho de vocês, professores. Também parabenizo vocês, professores, pelos trabalhos que têm realizado. Sabemos também do grande esforço, da grande dedicação, e sabemos de todo esse cuidado que vocês estão tendo para direcionar as atividades para os nossos alunos, e nós esperamos, né, e sabemos que já estão dando frutos, e queremos que isso se aprimore e melhore cada vez mais. Então, que tenhamos uma boa manhã de formação, com mais um momento rico de aprendizagem, tá bom? Muito obrigada, e passo a palavra. Obrigada, Ednilde. Obrigada. Foi dia 21 mesmo a formação, estava certa. Obrigada. Chamar a PCNP... Sim. PCNP Suzana, por favor, leitura da pauta. Bom dia a todos, espero encontrá-los bem. E antes de iniciar a leitura da pauta, eu só quero deixar a vocês, para que vocês possam acordar melhor, né? Fazer uma leiturinha rapidinho aqui, para que você venha sorrir, né? Que o seu sorriso, ele seja um incentivo necessário para que você possa transformar esse dia hoje tão simples em uma experiência bem maravilhosa, tá bom? Então, vamos lá. A pauta de hoje, ela está justificada pela Resolução SE 72, de 16/12/2019, Resolução SEDUC,
de 18/3/2020. Temos como objetivo dar continuidade às ações de formação pedagógica visando o engajamento dos alunos nas atividades escolares não presenciais, proporcionar momentos de sensibilização à prática pedagógica, recuperação e aprofundamento da aprendizagem, e propiciar momentos de interação e reflexão sobre as práticas pedagógicas com vistas às aprendizagens dos alunos. Objetivos gerais. Hoje estaremos, a PCNP Simone estará hoje homenageando aí, o nosso grande amigo, autor, escritor, o professor Júlio Costa, com o tema Saci, se tu voltasse. E a recuperação e aprofundamento, e as habilidades do terceiro bimestre de inglês, ensino fundamental, anos finais, que vai estar comigo, habilidades, destaque, terceiro bimestre, arte, ensino fundamental, anos finais, com o PCNP Rafael, habilidade, terceiro bimestre, educação física, ensino fundamental, anos finais, PCNP Rafael, habilidade, destaque, terceiro bimestre, português, ensino fundamental, anos finais, PCNP Simone. Então, o que vocês conseguiram detectar é que nós hoje falaremos somente dos anos finais, tá? Então, espero que vocês hoje estejam conseguindo estar aproveitando bem esta formação. Um bom dia, passo a palavra. Simone. Oi. Bom dia, obrigada, Suzana. Então, hoje nós vamos fazer o drop literário, selecionamos um texto que foi publicado pelo nosso querido amigo, professor, poeta, Júlio Costa, e já na pessoa do Júlio, aproveitar para parabenizar todos os profissionais de educação física pelo dia ontem, dia 1º de setembro, e só falar um pouquinho do Júlio. O Júlio Costa, ele nasceu no dia 22 de setembro, Ele é ex-atleta da modalidade atletismo e atualmente atua como treinador, poeta, pesquisador da cultura popular e professor também, É autor dos livros Cacos de Mim, Sortilégios Tesouros e Na Ribeira da Poesia, que é o livro que eu estou com ele aqui. Ele gentilmente me deu esse livro numa das nossas formações. E esse livro, Na Ribeira da Poesia, é um livro que é um diário de bordo das andanças pelos caminhos, veredas e serras do Vale do Ribeira. Boa parte dos textos foi musicado pelo parceiro Antônio Lara e conduzido em nossa mala de mascate, pelo Grupo Cultural Batucagé, nestes anos de estrada. Uma das características do meu exercitar poético sempre esteve ligada a uma intuição de subversão dos aspectos do poema, a valorização da oralidade, o diálogo entre o verso e a prosa, e a verbalização como forma de conduzir a poesia para todos os cantos. Por isso, intuitivamente, na adolescência, o Júlio gravava os versos em fitas cassetes que ele distribuía aos amigos, e desta forma ele conseguia decorá-los e declamá-los, possibilitando interação com o interlocutor. Na Ribeira da Poesia é isso, é um caminhar na vera d'água, e ele coloca no final, Espero que os queridos leitores apreciem. Eu recomendo este livro aqui, A Ribeira da Poesia, tá? E hoje eu vou ler um texto dele que chama Saci, se tu voltasse. A gente que acabou de terminar aí o mês de agosto, que é um mês, que a gente gosta muito, eu particularmente como professora de português, que a gente consegue trabalhar as lendas folclóricas. Então nós fizemos hoje para homenageá-los, os professores de educação física, na pessoa do Júlio, e também a todos nós professores da área de linguagens, que gostamos muito de leitura. Ah, Saci, se tu voltasse, mas ia ser tão bom, nós ia se lembrar de tanta coisa, isso tudo aqui ia voltar a ser sertão. Você ia me ensinar aquela trança de dois, depois nós ia lá para as Campinas, mode reinar com os animar, trancar rabo e crina, só pro marva deste.
Ah, Saci, se tu voltasse, eu ia pedir para me ensinar aquele assobio fininho que só você sabe dar. Nós ia se rir dessa gente, botar açúcar no lugar do sal, beber todo o vinho do padre e ainda deixar vinagre. Nós ia montar nesse redemoinho, fazer a poeira dançar, chacoalhar o cabelo das árvores, jogar longe as roupas do vará, zombar dessa gente maldizente que só veio para a morte atrapalhar. Sabe, Saci, eu tô com fumo do bom, guardado no pé da emburana, para nós dois pitar. É, sentado, tranquilo, lá pras bandas do maciço, vendo o pôr do sol. E a depois nós virá, dois sem fim, quando a noite cair. E nós cantar aquela modinha triste junto da viola do caipora, bebendo cataia, falando poesia, comendo amora. Ah, Saci, se tu voltasse, mas ia ser tão bom. Esse é um texto maravilhoso do Júlio, mais um deles, né? Então, muito obrigada, Júlio, por esse carinho desse texto tão maravilhoso que eu adorei, essa linguagem regional que a gente conhece tanto da nossa região aqui do Vale do Ribeira e de tantas regiões aí, né? Então, trabalhar a variação linguística com um texto desse é riqueza pura, né? Obrigada, Júlio. Continuo, recomendo também na Ribeira da Poesia para vocês. Bom, agora nós vamos começar de fato os trabalhos de hoje, não é? Recuperação em aprofundamento. Então, nós temos lá no site do Currículo Paulista essa carinha, onde nós temos todos os materiais. E para falar deles, eu vou passar a palavra para o Rafa, para nós irmos conversando, viu, gente? Qualquer dúvida que vocês vão tendo a respeito do que nós estamos falando hoje, vocês podem colocar no chat ou podem erguer a mãozinha também, tá bom? Hoje a parte das boas práticas, nós deixaremos para a próxima TPC. Vocês perceberam, né? Hoje nós não teremos, porque assim, são várias coisas que nós temos que colocar para vocês. Então, são 2 horinhas, 2 aulas, na verdade, a TPC, então acaba que o tempo ele fica meio cerceado, então a gente é apertado. Então, nós deixamos as boas práticas para a próxima, a TPC, e hoje nós vamos esmiuçar mais essas habilidades e como a gente pode estar chegando com mais objetividade nas nossas crianças, tá bom? Rafa? Pessoal, então vocês sabem que a EFAP lançou o site do Currículo Paulista, né? Esse site ontem, na hora que eu estava fazendo a coleta desse material, eu percebi que no período depois do almoço, da tarde, ele ficou indisponível para acesso, então provavelmente ele está passando por alguma atualização. Então, como vocês podem perceber, no canto superior direito, nós temos aí o menu, a aba de menus, e foi incluído o link de recuperação e aprofundamento, e nesse link ele fala sobre os pilares da ação. Então, a SEDUC, através do Currículo Paulista, do site do Currículo Paulista, perdão, está trazendo o conceito dos pilares da ação. Então, para que todos os alunos da rede possam avançar em seu percurso, nesse momento tão desafiador, a SEDUC, por meio do Centro de Mídias, apoiará com estratégias que visam a recuperação e aprofundamento dessas aprendizagens essenciais. Então, essa ação já começou, né, nos 2 primeiros bimestres e agora se repetiu no terceiro, onde foi colhido as habilidades em questão para que os professores pudessem focar, né? Então, cada componente curricular pode perceber que tem 4 ou 3 habilidades para serem trabalhadas inicialmente, e aí, após isso, o professor poderá aprofundar nas outras habilidades do currículo da sua disciplina, do seu componente. E nós temos aqui embaixo o link da página do site. Então, quando esse PowerPoint estiver disponibilizado aos senhores, é só entrar nesse slide e clicar no link que está em azul, ok?
dando continuidade, esses são os 6 pilares apresentados pela SEDUC. O currículo com foco em habilidades essenciais, os recursos didáticos, que são os materiais impressos e digitais, as avaliações diagnósticas e formativas, a formação focada nos usos de materiais e avaliações, o acompanhamento para não deixar ninguém para trás, tanto presencialmente quanto à distância, e a tecnologia, que é o canal do Centro de Mídias, né, dando continuidade e apoio à aprendizagem. Através dos nossos ATPCs, como vocês perceberam, o horário foi modificado, a SEDUC sugeriu uma nova grade de ATPCs para ser trabalhado a partir dessa semana. Então, essas grades de horário serão apresentadas através desses 2 quadros. Os ATPCs para os anos iniciais, como nós temos professores da língua de artes, ok? Que atuam nos anos iniciais. A partir dessa semana, a jornada básica terão 2 pautas de ATPC nas unidades escolares e 2 pautas do EMAI. A partir da semana que vem, que é a semana B, nós teremos uma pauta de FAP, uma pauta da escola e 2 pautas específicas para trabalhar o EMAI. E na semana C, que é a semana do dia 21/9, nós teremos uma pauta da IFAP, com assunto recuperação e aprofundamento, uma pauta da unidade escolar também sobre recuperação e aprofundamento, e 2 pautas do ensino, da diretoria de ensino sobre o EMAI. Então, o que acontece? Os anos iniciais tiveram essa pequena alteração da grade de ATPCs, divididos em 3 semanas distintas. Já nós, anos finais de ensino médio, nós temos o ATPC do novo horário, que é a partir das 8h30 da manhã até as 10 horas. Nesta semana, nós teremos o ATPC de todas as áreas, que é a semana A, que é a primeira coluna. Então, nós temos 2 pautas da unidade escolar, 2 pautas da diretoria de ensino, que é o que está acontecendo agora, e depois nós teremos 3 pautas da EFAP. E na semana que vem, pelo que está no cronograma do currículo do site do Currículo Paulista, na semana de 8/9, nós teremos 2 ATPCs específicos, 2 grades específicas, concomitantemente. Então, a primeira grade ATPC é destinado à língua portuguesa e matemática. Então, os senhores que são professores da disciplina de língua portuguesa, vocês seguirão essa pauta do dia 8, com 3 ATPCs da unidade escolar, 2 ATPCs da IFAP referentes à temática recuperação e aprofundamento, e depois os senhores retornarão para a unidade escolar com 2 pautas da escola sobre recuperação e aprofundamento. Nisso, nós da diretoria de ensino, os nossos PCNPs, estaremos acompanhando as unidades escolares durante esses ATPCs. E para os demais professores dos outros componentes curricular, a semana do dia 8, nós teremos 3 pautas de ATPC da unidade escolar e 4 pautas da EFAP referente à recuperação e aprofundamento. Então, na semana que vem, os grupos serão fragmentados. Então, preste atenção em qual realidade os senhores se encaixam e seguirão o cronograma específico do seu componente curricular, ok? Lembrando, ao término do nosso ATPC, o vídeo está sendo gravado, estaremos disponibilizando no YouTube. Os senhores poderão ter acesso ao PowerPoint depois pelo link do vídeo. E lembrando que também pelo site do Currículo Paulista, da EFAP, essa informação está disponível lá até o presente momento. Antes de passar a palavra, alguém tem alguma dúvida? Podemos abrir 2 minutinhos para tirar dúvida dos senhores, referente aos horários, alguma dúvida? Quem quiser perguntar, pessoal, não consegue se registrar, pode ativar o microfone, por favor. E o que acontece? Rafa. Sim, por favor. Fabiana, eu só queria saber os horários que vai ser o ATPC do EFAP. Os horários do ATPC da EFAP. Se você tem os horários fáceis aí? Sim, só um minutinho.
Bom dia, Cristina Rafael. Yamada também. Bom dia. Das 10 ao meio-dia e 15, Rafael. Bom dia. Isso mesmo. É, 10 meio-dia. Das 10 às 12h15. Obrigado, Rogério. A Cristina Yamada, por favor. Cris, por favor. Oi, bom dia. Bom dia. Eu acho que não compreendi quanto à carga horária do professor com a formação. No caso, eu tenho 3 HPCs apenas na semana. Como fica? Obrigada. Não. Então, Aí o referente... professor... Posso falar, Rafa? Por favor, por favor. Não, o professor, Cris, ele vai obedecer a sua carga horária. Então, dentro da carga horária, ele vai participar da formação da TPC que ele já está habituado, né? A escola vai oferecer a formação da recuperação sempre nos momentos de ATPC da escola. Então, a não ser que, assim, haja alguma formação que o coordenador ache importante o professor participar, aí ele pode pegar, por exemplo, do CMSP, que vai ficar disponível a gravação, né, e solicitar que o professor assista. Mas cada professor dentro da sua carga horária. Então, eu entendi a dúvida da Cris, porque isso daí é uma dúvida que aconteceu também no pessoal de humanas. Pessoal, a sugestão que a SEDUC nos deu antes foi um cronograma informando que cada professor dentro da sua grade horária teria que estar acompanhando. Então, no caso de 3 ATPCs, o que o professor teria que fazer? Acompanhar 2 ATPCs da diretoria de ensino e um ATPC da unidade escolar. Mas como a partir desse momento, a partir dessa semana, o foco está sendo em cima da recuperação, né, dentro da recuperação, focado mais em cima desse assunto, dessa temática, aí a supervisora de NILD ainda está presente, né, nós podemos falar o seguinte: os professores entrarão em comum acordo junto com seus coordenadores para poder verificar quantos ATPCs da EFAP ele precisa assistir, porque a EFAP está passando uma informação no cronograma dela em cima da temática de recuperação também, então é importante o professor ter acesso a essas informações. A unidade escolar vai ter que preparar o material em cima dessas 2 informações dentro do ATPC normal que ela já estaria desenvolvendo e depois preparar uma pauta exclusiva para recuperação e aprofundamento, lembrando que a recuperação e aprofundamento, nesse caso específico, teria que ser focado para português e matemática e uma pauta de recuperação para os demais componentes. Outra coisa, lembrando que o material de recuperação, como a Simone já falou no ATPC anterior, esse material já foi providenciado, já foi desenvolvido e está em cima do material do Aprender Sempre, que vai ser trabalhado agora no 3º bimestre, não é isso, Cip? É isso aí. As habilidades Então, estão dentro dos materiais que a gente está propondo o trabalho hoje e que ele vai se alongar aí pelo 3º bimestre ainda e eu tenho certeza que no 4º também. Então, pela informação da EFAP, essa nova forma de ATPC, essa nova grade ATPC, está previsto para ir até dezembro, né? Até o último mês de aula, até novembro, dezembro. Então, o que acontece? Até segunda ordem, nós estaremos seguindo a orientação da EFAP, ok? Professor Rogério, por favor. Rafael, eu tô com uma dúvida assim com relação à semana B, tá? Ok. A semana B tem as 3 primeiras aulas da escola, depois a gente vai dividir o grupo, né? É o grupo de linguagem de matemática, né, que vai participar do EFAP. Ok. E os demais professores, eles vão participar do EFAP em outro canal, 2 aulas ou 4 aulas? Então, 2 aulas. Português e matemática, 2 aulas pela EFAP e os demais componentes, 4 aulas. 4 então, né? Isso, de acordo com aí o é tudo EFAP. Aí não volta para a escola mais. Só que volta para a escola são os professores de português e matemática. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Então tá bom. Entendi agora. Tá, obrigado. O coordenador ele vai focar em português e matemática e as demais áreas assistem no centro de mídias. 4 aulas então. Ótimo. Isso. 4 aulas. Tá, obrigado. Ok, de nada, professor.
Mais alguma dúvida? Podemos dar continuidade, pessoal? Rafa, eu só estava olhando aqui no pessoal que está, se Ednilde estava aqui conosco, né, para ela dar uma reforçadinha, mas eu acho que ela deve ter ido lá para a entrevista agora, ela não está mais. Sim. Pessoal, lembrando, qualquer dúvida, por favor, coloque ou no nosso chat, ou então encaminha pelo Bitly, ok? Essa informação referente ao horário, a TPCs e tudo mais, pode ser encaminhado pelo Bitly, porque lá tem um espaço na última pergunta para vocês descreverem a informação. Nós iremos receber e estaremos dando retorno assim que possível, ok? Isso. Quando eu falo assim que possível, já tendo a resposta, a gente já entra em contato com os coordenadores e a gente não vai esperar o próximo TPC justamente por causa da emergência da demanda. Não é isso, Cícero? Isso. E também, Rafa, é importante assim, quando a perguntinha vai lá para o Bitly ou a pergunta fica aqui no chat, a gente reporta ela aos supervisores também e à nossa dirigente. Então, às vezes, quando é coisa que sai foge do nosso comando, assim, da nossa alçada, a gente, né, conta muito com a ajuda dos supervisores e da nossa dirigente para poder responder as perguntas também. Porque eles são a nossa equipe de apoio, né? Isso. Okay. Então, dando continuidade. Então, as habilidades de inglês, elas foram selecionadas, tá? Pelos anos finais. Eu vou estar falando da educação fundamental dos anos finais. Então, vou estar retratando sobre o 9º ano. Então, essas duas habilidades que foram escolhidas é a 02, que é compilar as ideias-chave de texto por meio de tomada de notas, e o 01, fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltado para a eficácia da comunicação. Sabendo que hoje, trabalhando com as áreas de conhecimento, nós podemos também fazer uma conexão com as disciplinas. O que eu selecionei aqui foi a disciplina de ciências, né? Que está falando sobre a habilidade 18, investigar como as ciências e a tecnologia influenciam o modo de vida das pessoas, quanto ao acesso, transmissão, captação e distribuição de informações, dados, vídeos, imagens, áudios, entre outros. E argumentar a respeito de uma atitude individual e coletiva, crítica e reflexiva, sobre a natureza dessas informações, os meios de veiculação e princípios éticos envolvidos. Lembrando-se que a temática de língua inglesa, que vai ser trabalhada, ela está se referindo, dentro do compilar, à compreensão oral e do fazer, a interação discursiva. E as duas estão retratando sobre o eixo a oralidade. Sendo mais, foram escolhidas aí, selecionadas para vocês, algumas atividades que vocês poderão abordar com os alunos, tá? Essa atividade, ela traz como título, How many experiments do you run in a day? Quantos experimentos você faz durante o dia? Então, essa atividade, ela se encontra lá no caderno do aluno de São Paulo, Faz Escola, na página 29. Somente essa atividade que foi selecionada, tá? Depois vocês poderão estar dando prosseguimento. Essa atividade 1 aqui é para vocês estarem retratando, né? Perguntando, fazendo aquela investigação com os alunos, o que eles entendem, o que eles sabem sobre o experimento. E para eles poderem preencher depois, né, a primeira e a segunda coluna, de acordo com o chat, tá? De acordo com as respostas que eles vão obtendo, tá bem? Então, essa atividade aqui agora é para vocês, que foi retirada lá do Centro de Mídias. Ela foi apresentada no dia 4/8 e essa atividade ela foi adaptada, tá? Então, aqui é para que vocês possam trabalhar com os alunos o quê? A criação do vocabulário, construindo vocabulário, correspondendo ou combinando as palavras, ligando as palavras, né? Que elas são conectadas de acordo com o seu significado. E vocês vão estar observando que não vai estar falando a parte gramatical, assim, o título, o tema, né? Que vai falar sobre os verbos, são as palavras cognatos, né? Então, aqui vocês vão estar o quê? Pedindo para eles
Os recursos dessas atividades que vão estar sendo apresentados aqui para vocês, eu estou dando uma sugestão de vocês fazerem um podcast. Aí temos a parte dos experimentos, que vocês poderão estar trazendo, né? Que vai estar aqui, está trabalhando qual é o principal significado de um experimento, tá? Então, vocês vão estar passando isso para eles, explicando. Essa é uma regrinha que vocês podem estar observando quanto ao uso da preposição to find e for finding. O que está querendo dizer aqui para nós? Que esses experimentos são usados para encontrar resultados. Lembrando que o tempo continua o mesmo. Somente na parte escrita que nós vamos verificar que, por quê? Por causa da preposição que se encontra, for finding, que nós vamos acrescentar então o sufixo ing, tá? Para que isso vocês possam observar, colocando para eles, que essa colocação dessa preposição vai ajudá-los, né? A parte gramatical que nós estudamos lá em inglês é para ajudá-los nas estruturas das frases, dos textos, para que eles possam ter o quê? Uma compreensão melhor, né? E uma interpretação. Qual é o objetivo principal do experimento? Como foi dito, é para eles estarem praticando, tá? Então, aqui está, foi retirado para vocês estarem praticando com eles, fazendo o quê? A colocação dos verbos, né? Com as seguintes colunas, que onde vai qual o verbo que eu vou acrescentar o ing e acrescentando. Aqui, após, vocês vão verificar esses experimentos, como que ficou, né? Depois vocês vão estar passando para eles, como que ficou, então. Experimentos são usados para quê? Aprendermos alguma coisa, né? Para testar uma hipótese, para colecionar dados, para solucionar problemas ou resolver, né? E para fazer observações e para explanar propostas, tá? Então, aqui são as atividades que vocês poderão estar abordando com eles, utilizando o quê? O podcast. Para os alunos que têm tecnologia, né? Têm os celulares. E para aqueles que não têm, vocês vão ter que tirar fotografia, xerox, né? Para estar encaminhando para eles e mandando um roteirinho bem explícito e bem minucioso para que eles possam entender. Após aqui, foi passado um vídeo, tá? Para falar para eles como que seria esse novo experimento. Se vai dar, né? Que vai dar outro conceito de experimentação, tá? Então, esse experimento, ele está dizendo aqui, essa pergunta, when was the last time you ran an experiment? What was it? Então, está dizendo que, quando foi a última vez que você fez um experimento? Como foi? Então, aqui é para vocês estarem fazendo o quê? Para que eles venham dar opinião, né? Sobre o que eles conseguiram entender sobre o experimento e sobre o que eles estão conseguindo detectar sobre as imagens. Após ela, temos lá, realizar experimentos é importante, pois fazemos isso o tempo todo. Por quê? No vídeo, ele foi retratado sobre isso, né? Foi o Kevin Dunn, ele foi da Universidade, né, de Hamilton, Canadá, o MC Master. Ele está falando que a importância que você tem quando você fez um experimento, como que você gostaria que você pensasse, e ele gostaria que você pensasse sobre isso, e talvez você até poderá anotar algo. Então, é nesse momento que a gente vai estar pedindo para os alunos fazerem a colocação deles, né? Um argumento que eles possam estar utilizando, uma opinião, tá? Para que vocês depois possam estar discutindo com eles, fazendo feedback. Aí temos aí as perguntinhas para que eles possam realizar. Com que frequência nós fazemos experimentos? O que é efficiently? O que é pedir para eles o que eles entendem, né? Usando aquelas estratégias de palavras cognatas,
que você entende dos falsos cognatos, né? Que parece aquele que mais não é, né? E pedir para que eles venham, então, fazer uma tradução desse pequeno que foi retirado do vídeo do texto do professor, tá? E a última, que essa frase ela foi retirada também da fala do professor. Se você parar de experimentar, desistiu da vida. Então, aqui, para vocês estarem fazendo uma sugestão, tá? Que vocês possam fazer um paralelo quanto ao tempo, o que nós estamos passando, esse momento de pandemia, onde nós encontramos aqui crianças brincando, né, alegres, no pátio, no ar livre, e também temos ali os experimentos, né, os cientistas que estão em busca aí de quê? De uma nova perspectiva para que nós possamos logo estarmos todos juntos, tá? Então aqui vocês poderiam estar fazendo com que eles venham fazer esse paralelo e buscar deles essas informações, trabalhando até também o socioemocional, verificando como que eles estão se sentindo nesse momento, né? E fazendo, então, esse paralelo com as imagens, tá? Então, por enquanto, foi isso que foi colocado para vocês, tá bem? E passo a palavra para o nosso PCNP, Rafael. Pessoal, então vamos... O seguinte, habilidades de arte. Para habilidades de arte, nós selecionamos uma única habilidade para ser aprofundada nesse momento, porque na semana passada nós já havíamos apresentado 2 habilidades. Então, para essa semana, a sugestão é trabalhar a habilidade 26. Então, a habilidade 26 é um objeto de conhecimento, são os elementos da linguagem, e o foco em questão, lembrando que a linguagem do terceiro bimestre, a linguagem artística é o teatro. Então, a habilidade 26 do 6º ano é explorar diferentes elementos envolvidos na composição de acontecimentos cênicos, da comédia e da farsa, do circo-teatro e do circo, e reconhecer esses vocabulários. Então, que elementos são esses? São os figurinos, os adereços, as maquiagens, o cenário, a iluminação, a sonoplastia. Então, tudo aquilo que vai compor o ambiente teatral, não somente físico, mas também estético. E o visagismo. O visagismo é um termo utilizado para desenvolver, né, e para ressaltar a beleza do ser humano. Então, as características que são belas do ser humano, dando, através dessa maquiagem, o realce para essa beleza, para esse destaque. E o visagismo também, no caso, ele vai trazer para que o espectador consiga observar esteticamente alguns traços de personalidade do personagem. Então, através da maquiagem, a gente consegue trazer esse conhecimento à tona para o espectador. O visagismo, ele tenta trabalhar da mesma forma como a comédia dell'arte conseguia trabalhar os seus personagens durante a utilização das máscaras. Então, quando você fala em comédia dell'arte, por exemplo, cada personagem tem uma caracterização física e tem uma máscara específica com uma expressão que já remete ao espectador o que cada personagem representa. Então, o visagismo ele vai trazer o que? A utilização da maquiagem para ressaltar esses traços de personalidade. Então, por que eu estou ressaltando essas informações? Porque são esses elementos que os professores irão trabalhar com os estudantes em todas as séries. Então, no 6º ano, nós vamos pegar o circo e o circo-teatro. No 7º ano, a gente vai trabalhar a parte do teatro de animação. Só que aí no teatro de animação você não vai utilizar a maquiagem, mas você vai utilizar os personagens que você vai confeccionar, os adereços, o cenário, a iluminação, a sonoplastia para poder trazer para o espetáculo, para o espectador, todas essas sensações. É interessante os senhores procurar no YouTube, por exemplo, alguns tipos de vídeo de utilização de manipulação de bonecos e de teatros de animações.
E os estudantes, ao ver esses bonecos, né, e do que eles são feitos, que materiais que são utilizados para confeccioná-los, eles vão começar a perceber que eles também podem fazer isso de forma artesanal. Então, quando os senhores proporem uma atividade dentro do 7º ano, os alunos eles poderão estar criando seus próprios bonecos, utilizando os objetos que eles possuem dentro da sua própria casa, para poder fazer essas animações, contar essas histórias e fazer esses registros, podendo ser feitos através de filmagem, fotografia ou até mesmo registro por desenho, onde eles poderão confeccionar o boneco e desenhar aquilo que eles estão vendo, ou até mesmo em registro por escrito, informando as características e as ideias que eles tiveram para poder criar essas personagens. Já no 8º ano, todos esses elementos vão ser trabalhados dentro das matrizes das estéticas indígenas, africanas e afro-brasileiras. E para o 9º ano, a gente vai estar trabalhando esses elementos dentro do teatro contemporâneo e também do cinema, né? Que o cinema, no caso, seria um upgrade, né? Uma evolução do que é o teatro. Então, dentro do cinema, a gente consegue colocar muito mais elementos, tanto utilizando recursos físicos como digitais, né? Então, na construção de cenários, nas construções de ambientes, mas também dentro do teatro contemporâneo, nós temos muitas peças que utilizam desses recursos tecnológicos também, para poder interagir tanto com a plateia, quanto com os personagens e os atores. Ok? Então, dentro do componente de arte, a habilidade que nós destacamos para ser trabalhada nesse momento, aprofundando as demais habilidades que já foram passadas na semana passada, é a habilidade 26 dos anos finais, ok? Sobre as habilidades de educação física, nós tentamos fazer o levantamento, mas como eu disse, o site do Currículo Paulista ficou inoperante e eu não consegui ter acesso a essas habilidades que estavam destacadas pelo cronograma. Mas a partir da semana que vem, nós estaremos nos aprofundando e já recolhendo essas habilidades. Já foi passado para os senhores na semana retrasada, pela PCNP Silvia, né, no ATPC retrasado. É só os senhores darem continuidade a essas habilidades, pegando cada uma para ser trabalhada individualmente, ok? Então, lembrando, as habilidades essenciais é para os senhores darem destaque uma por uma habilidade, ok? E passamos, então, a palavra para a PCNP Simone, que ela vai falar um pouco sobre a língua portuguesa dos anos finais. Si, a palavra é sua, por favor. Eu estou respondendo uma pergunta da professora Rafaela, que está aqui no chat. Eu estava digitando aqui, né? A dúvida dela é a seguinte: o foco do trabalho são os 9º anos do ensino fundamental, anos finais, ou as habilidades serão usadas para todos os anos? As habilidades essenciais, elas são para todos os anos, tá? Isso que eu estava respondendo para ela aqui. Porém, professora Rafa, como nosso tempo é curto da TPC de hoje, né? Nós temos aí só 2 aulas, como foi dito. Nós estamos focando nos 9º anos hoje para nós modelizarmos o trabalho para todos, tá? O trabalho com as habilidades essenciais estruturantes, ele vem para todos os anos, tá bom? É que o foco nosso hoje foi 9º ano, para nós não termos que falar de 6º, 7º, 8º, 9º, que aí não daria tempo. Bom, era isso que eu estava respondendo aqui para ela. Ok? Então, vamos para as habilidades de língua portuguesa do ensino fundamental, anos finais, com foco no 9º ano. Porém, vocês vão perceber aí, gente, que nós colocamos aqui neste material aqui que nós estamos trabalhando hoje, nós colocamos as habilidades aqui desde o 6º, tá? Então, agora nós vamos ter, nesse trabalho realizado no Aprender Sempre, e também depois com foco nas atividades do bimestre, pode voltar, Rafa, um pouquinho só, querido, lá naquele. Isso. Nós temos duas
as habilidades agora elas foram desmembradas, vamos dizer assim, né? Focadas em duas nomenclaturas. Então, nós temos as habilidades essenciais, onde aqui nós fizemos um recorte de uma aqui, que ela está no material Aprender Sempre do 6º ano, tá? E depois, junto com essa habilidade essencial, nós temos também as habilidades de suporte. O que são essas habilidades de suporte? São as habilidades que dão embasamento para que a habilidade essencial seja garantida, tá? Então, aqui nós temos uma habilidade essencial do 6º ano e 5 habilidades que são as habilidades de suporte, ou seja, para que eu consiga garantir que essa habilidade essencial seja estudada com mais foco, com mais ênfase, eu tenho as habilidades de suporte que vão subsidiar o trabalho dela. Então, por exemplo, eu tenho aqui no 6º ano, né, a habilidade que é analisar os efeitos do sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos, e aí eu tenho, né, para essa habilidade, o trabalho lá com a habilidade 32 de língua portuguesa, que trabalha-se no 6º e 7º ano, que é escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo às convenções linguísticas. Então, eu trabalho a de suporte para chegar na habilidade essencial, ok? Então, nós deixamos aqui hoje, de 6º ano, nós colocamos a essencial e as de suporte. No 7º ano também, nós colocamos uma habilidade essencial e também 5 habilidades de suporte, tá bom? Para o 7º ano. Para o 8º, também uma habilidade, que é uma habilidade, a EF 69, onde ela vai trabalhar, ela é trabalhada desde o 6º até o 9º ano, tá? Mas aqui ela está com uma habilidade essencial para o 8º. Então, eu tenho uma de suporte para o 8º ano no material do Aprender Sempre e 4 habilidades que são as habilidades de suporte, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho lá, ó, analisar os efeitos de sentido decorrente da interação entre os elementos linguísticos, né? Então, essa é uma habilidade essencial para o 8º ano, né? Onde o objeto de conhecimento são os recursos linguísticos, que estão nos gêneros literários. Qual seria uma habilidade de suporte? Aí já vem uma habilidade de suporte, que é do 8º ano mesmo, né? Que é lá embaixo temos o EF 89, LP 37, que é o trabalho com as figuras de linguagens, que é um conteúdo pertinente com o conteúdo trabalhado no 8º ano. Tem uma professora, Rafa, aí no chat, falando que os slides não estão acompanhando as falas. É que às vezes o slide, o Rafa passa, mas demora para fazer a atualização ou no PC ou no notebook. Então ele dá como que chama, Rafa, essa palavra quando ele vai e não vai? Dá o delay. Na verdade, o que acontece, professor? Por isso que a gente pede para ficar com as câmeras e os microfones fechados, justamente por causa disso. Isso. A demora, né, é de acordo com a conexão de cada um. Quem está com os dados do celular tem uma velocidade, quem tem a internet fixa em casa tem outra velocidade. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente está falando, mas para você o slide ainda não mudou. Mas pode ficar sossegado que na hora da edição do vídeo tá tudo certinho. Podem ficar sossegados. Bom, aqui, gente, nós pegamos a habilidade essencial do 9º ano. Quando a gente olhou assim, você falou, nossa, né? Uma habilidade essencial de 9º ano é uma habilidade que ela é mais trabalhada em anos de 6º e 7º, que é identificar o uso de recursos persuasivos, né? Este é uma lacuna que a gente fala que vai ficando, né? Os alunos vão passando de ano e estão os professores aí, se quiserem também interagir no chat ou fazer alguma pergunta nesse sentido, ou colocar alguma coisa também, por favor, fiquem à vontade. Quando a gente entra nessa habilidade de identificar recursos persuasivos, é onde a gente vê que o nó é grande, não é? Porque recursos persuasivos são características de textos argumentativos, não é? Então, é o convencimento,
é o aluno entender o texto do sentido global, e isso muitas vezes é muito complicado para eles, porque a leitura aqui nesta habilidade, ela é algo essencial, tá bom? Então, para que essa habilidade, que é uma habilidade de sexto e sétimo ano lá, que é a habilidade de identificar o uso de recursos expressivos, ela vem como uma habilidade essencial do nono ano, né, para que ela seja recuperada. Então, nós vamos ter lá algumas habilidades que são habilidades que vão dar suporte para que essa habilidade seja contemplada também no nono ano, porque muitas vezes o aluno chega no nono sem conseguir entender uma charge, né? Entender um texto, às vezes uma imagem só, não precisa nem ser uma charge, apenas uma imagem, fazer uma leitura de imagem, onde ele tenha que se posicionar criticamente. Aí é o X da questão, é o nó que a gente tanto precisa sanar com os nossos alunos, né? Então, nós temos 4 habilidades de suporte que vão dar um norte para que esse trabalho com essa habilidade 6, 7, LP7 também, né, seja contemplada. Então, aqui nós temos análise de textos orais e escritos, movimentos de sustentação, refutação e negociação de argumentos, não é? E aí a importância, de novo, da leitura, tá? Então, gente, este objeto de conhecimento, efeitos de sentido, ele está presente no material Aprender Sempre do nono ano, tá? É a primeira sequência de atividades que vai estar lá. Então, nós fizemos aqui um mapa mental, né, para que nós consigamos perceber como que esse material foi organizado, tá? Bom, tô lendo aqui o chat, tá, Rafa? A professora Andréia Kian, de Raposo, está pedindo para explicar o horário de ATPC, porque alguns professores não entenderam, tá? Então, nós vamos terminar essa parte aqui das habilidades e voltamos lá, tá? A gente vai tentar dar uma aceleradinha para voltar na questão das ATPCs, tá bom, Andréia? Ok. Então, é o seguinte, esse material, ele foi organizado como? Então, nós temos orientações didáticas, né? Temos focados em sequências de atividades, e essas sequências de atividades, elas vêm com um objeto de conhecimento, que neste caso, pertinente ao nono ano, são os efeitos de sentido, tá? Onde são trabalhadas habilidades essenciais e habilidades de suporte. Então, eu organizei um mapinha mental aqui para ficar mais claro para que nós conseguíssemos entender como que esse trabalho foi desenhado, tá bom? Então, sequência de atividade, objeto de conhecimento, tema efeitos de sentido, e trabalharemos habilidades essenciais e de suporte. Bom, aí, gente, lá no material, ele tá bem esmiuçadinho. É um material, essa sequência de atividades, ela terá que ser trabalhada em 8 aulas, tá? E aí de 45 minutos. O que ficou bacana, eu achei particularmente, foi que ele tá todo separado por aula. Muitas vezes nós sabemos, nós professores, né, de português e também das outras áreas, nós sabemos que às vezes aquilo que eu planejei para trabalhar em 45 minutos não deu para contemplar. Então, a gente sabe que o tempo será um pouquinho maior. Porém, o que é legal neste material é que eu posso trabalhar os 45 minutos, mas também propor para este momento que a gente está agora, né, os alunos estão em casa, momento de pandemia, nós podemos adequar esse material, inserir algumas coisas para que os alunos possam fazer em casa também. Então, essa parte ficou aberta para que o professor possa se organizar da forma com que ele ache mais pertinente de acordo com aquela turma. Às vezes eu tenho um nono ano que eu vou conseguir trabalhar a reflexão da aula em 45 minutos, numa aula de 45 minutos, no tempo, ou às vezes a turma não consegue. Então eu vou precisar de mais tempo, e esse material ele deixa isso aberto, tá? Bom, aí nós temos como centro do trabalho do material a aprendizagem, não é? Onde nós temos aí, pessoal, eu achei bacana de colocar para vocês 4
4 eixos, vamos dizer assim, não é? Então, temos o eixo proficiência leitora, que é o foco do trabalho mesmo agora. Quando a gente fala proficiência leitora, a gente sabe que a área de linguagens, ela é bem visada nesse sentido da proficiência leitora, né? Não deixando nenhuma área de lado, mas a área de linguagens, com relação à proficiência leitora, ela é muito, muito requerida. E quando a gente fala de proficiência leitora, não é aquele aluno que consegue só ler o texto, decodificar as palavras, como se diz nos anos iniciais, né? Mas é também aquele aluno que constrói sentidos, levanta hipótese, faz antecipação. É um ponto de estudo na nossa aula de língua portuguesa, na aula de artes, na aula de educação física e na aula de inglês, que é muito requerido, né? Porque quando um aluno não consegue processar ali o que está nas entrelinhas num texto, por exemplo, numa charge, quando ele não entende, a proficiência leitora fica prejudicada. Então, como que eu, professor, né, vou pensar em quais atividades eu vou pensar para que essa habilidade, para que esse eixo de aprendizagem chamado proficiência leitora seja sanado? Quais textos eu vou proporcionar para os alunos, né? Depois nós temos também um eixo chamado curiosidade. Aí eu acho bacana a gente falar que quando o aluno ele sente curiosidade para aprender alguma coisa, ele fica curioso quando o professor consegue instigar a curiosidade do aluno, o aluno já está sendo preparado para ele aprender, não é? A curiosidade instiga o aprendizado. Quando a gente está curioso para saber alguma coisa, né, aquilo fixa na mente da gente, a gente não esquece. Então, isso aqui é bacana. Que textos eu vou propor para que eu consiga chegar na curiosidade das crianças, né? Outro eixo é o senso crítico, e aí o senso crítico a gente desenvolve nas crianças a capacidade de questionar, a capacidade de sair do lugar comum, do senso comum, né? Então, eu vou criticar aquilo que eu conheço, eu tenho que dar minha opinião a respeito daquilo, então eu tenho que conhecer, proporcionar conhecimento para as crianças, né? E a pesquisa. O que é a pesquisa? Eu costumo falar assim que não existe pesquisa sem ensino e nem ensino sem pesquisa. Uma coisa está atrelada à outra, é um processo contínuo de construção, não é? Então, a partir da pesquisa eu conheço, e conhecendo eu posso concordar, eu posso discordar, eu posso refutar. Então, quando eu for preparar a minha aula agora com o material, eu tenho que pensar nesses eixos. A atividade que eu estou propondo para os meus alunos, eu estou proporcionando que esses eixos aqui da aprendizagem sejam contemplados? Eu estou contemplando pesquisa, eu estou instigando a curiosidade das crianças, fazê-los, né, pensar de forma diferente, sair do lugar comum mesmo, tá? Bom, aí são 2 objetivos da aula, do material, tá? Do Aprender Sempre, que é proporcionar a reflexão acerca dessa temática que lá está como objeto de conhecimento efeitos de sentido, né? Então vem a temática nas mudanças climáticas, que é um tema super em voga, super atual, tá? Então tem propor a reflexão e formular ponto de vista, tá bom? Aí, com certeza, né, o texto argumentativo vem com toda a força aí neste material. Bom, e aí, gente, o que a gente coloca? As sugestões das perguntas disparadoras, não é? Tem professor que chama de sondagem, tem professor que chama de ativar conhecimento prévio. As nomenclaturas são variadas, mas o que importa neste momento é o quê? Que ao iniciar a aula, qualquer assunto, tá, que eu vou proporcionar para os meus alunos, eu tenho que colocar perguntas disparadoras, que vão acionar aqueles eixos de aprendizagem que a gente colocou antes ali, tá? Então, o que são as mudanças climáticas? Qual é o clima da nossa região? Você acha que o clima está mudando? Como que a mudança do clima vai nos afetar? Você já ouviu falar no efeito estufa? E aqui, gente, a gente consegue muito essa interdisciplinaridade que sempre nos é proposta, né? Então, eu estou trabalhando língua portuguesa
Porém, dentro destas perguntas disparadoras, eu consigo sim colocar os alunos em outras áreas de conhecimento, que no caso aqui vem muito a área de geografia, né? Bom, a gente sabe que interpretar é uma coisa que é bem complicada que a gente consiga fazer para os nossos alunos, né? Então, eu coloquei ali embaixo eu estava com muito mapa mental para organizar esse trabalho, então nós precisamos compreender e precisamos interpretar. Então, quando o aluno compreende um texto, ele consegue enxergar os explícitos. E quando o aluno interpreta um texto, ele consegue enxergar os implícitos, tá? Então, entender é o que diz o texto nas entrelinhas, né? Interpretar é com que ele entenda mais ainda a fundo os implícitos nos textos. Então, o aluno, ele não só precisa compreender, mas ele também tem que conseguir interpretar. Às vezes isso é difícil até para a gente, né? Interpretar um texto aí, que venha um texto aí de legislação, a gente tem que ler e reler. É essa a proposta para as crianças também, a leitura, tá? E aí eu trago aqui também a importância, né, dos professores responsáveis pela sala de leitura, para que eles venham com toda a força nesse trabalho também de leitura com as crianças. Bom, aí nós temos aqui a proposta, né, como é mudança climática, a gente colocou aqui para vocês um texto, que é um texto, né, uma foto-legenda, que é um texto onde aparece lá nas revistas, nos sites, eu acho que é o texto que mais veicula-se hoje em dia, né? Que é o texto onde a gente mistura a linguagem não verbal na imagem e a linguagem lá embaixo, a linguagem verbal, que é a descrição da foto-legenda. Tem gente que chama foto-legenda de texto explicativo ou texto descritivo, que também aí contempla esse gênero, né, foto-legenda. Então, para proporcionar para as crianças que estão em casa, né, de repente, eu posso fazer um trabalho assim, como habilidade de suporte. Eu vou sugerir só a imagem para eles e vou pedir que eles façam uma legenda para essa imagem, tá? Então, aqui já tem a legenda, né? Foi uma notícia que foi veiculada de que 2018 foi o 4º ano mais quente desde os registros de temperatura, que os registros de temperatura começaram em 1850, tá? Então, trazendo aqui essa imagem para o trabalho, né, com as habilidades de suporte, eu já vou estar conseguindo contemplar aí a habilidade de suporte que é requerida. Tem uma outra, que é uma imagem assim que me chocou quando eu peguei, né, as geleiras do Ártico diminuíram muito nos últimos anos, né. Eu coloquei ali a referência de onde eu tirei a imagem, tá? Isso é importante falar para os alunos também, viu, gente? Que é muito importante quando pega uma imagem, de onde você pegou, elas têm direitos autorais, isso é muito importante ser falado, tá? Mas aqui, essa foto, ela tem imagem com o derretimento da geleira, né? Que é também um assunto que está super aí atual e super em voga, né? Bom, aí temos a nossa queridíssima charge, também eu posso propor lá no meu trabalho, tá? Essa charge, ela tá com material de apoio aqui, vocês não vão achar no Aprender Sempre, porque foi algo a mais que a gente resolveu colocar para vocês, tá? Mas também, gente, quando a gente coloca leitura de charge, também o aluno tem que também saber o contexto da imagem, não é? Então, a gente tem uma atividade aqui, observe a charge a seguir, é uma torneira com uma lagrimazinha ali, né, que tá saindo só eu falo lágrima, parece uma lágrima, mas é uma gota, né? Um chão todo rachado, né? E aí o aluno tem que perceber a imagem, a leitura da imagem, e a partir da leitura da imagem, ele vai ter que fazer a opção dele. Então, ele vai ter uma leitura que a gente chama leitura global, né? Um texto não é uma situação comunicativa, então, fazer uma leitura global dessa charge, para que o aluno possa chegar na resposta. Bom, aí, gente, lá no material do Aprender Sempre tem esse texto, eu não coloquei o texto, coloquei só o título, tá? O que o Brasil ganha com as mudanças climáticas. E aí, fazendo as perguntas disparadoras, o professor pode identificar e pode pedir para o aluno o que ele achou, quais são as concepções dele antes da leitura do texto, e daí ele faz a leitura do texto, e depois da leitura do texto, ele consegue
comprovar aquilo que ele respondeu antes com o que ele colocou depois que ele leu o texto, tá? O texto está no material. Bom, esse recorte aqui é de um material da Isabel Solé, tá? Que é um material legal que a gente pode também trabalhar, pensando o que eu tenho que fazer com os alunos antes da leitura, durante a leitura e após a leitura. Então, é só uma sugestão para o professor quando a gente vai pensar, né? Antes da leitura, o que eu posso falar? Então, eu posso, olha só, ali está no segundo quadrinho, ali antes da leitura. Explorar o conhecimento prévio por meio de imagens, títulos e suportes. Então, a gente colocou imagens, tem o título do texto. Então, o que eu vou perguntar para os alunos pensando nisso, tá? Durante a leitura, fazer a leitura compartilhada, o professor mediando a leitura com os alunos, sublinhar expressões, tá? E depois da leitura, propor questões que façam com que o aluno interprete o texto, tá? Todas essas atividades estão pautadas dentro das habilidades de suporte, tá bom, gente? Para que a gente consiga chegar na habilidade essencial. Bom, daí é muito importante, né? Muito importante isso. Para o aluno se tornar fluente, é necessário que o professor mobilize constantemente o contato com as letras, conversar sobre os textos lidos, trabalhar com uma grande variedade de gêneros e textos, promover a leitura silenciosa e a leitura em voz alta. Então, falar para as crianças, né? Estão em casa, gente, primeiro leiam em silêncio, depois leiam em voz alta. Então, são atividades que estimulam a compreensão e a fluência leitora. E aqui para todas as áreas, tá, gente? A gente está falando de língua portuguesa, mas quando eu vou ler um texto, proporcionei um texto, sou professor de educação física, a mesma comanda também vale. De arte, a mesma comanda também vale. De inglês também, tá bom? Bom, aí, gente, isso aqui também nós estamos propondo no trabalho. Como estamos em casa, né? Muitos alunos têm acesso a filmes aí pelas diversas plataformas. Então, para que a gente case o trabalho, para que ele fique mais, assim, mais atrativo para as crianças, né? Nós estamos propondo sugestões de filmes sobre o tema mudança climática. Então, tem lá Uma Verdade Inconveniente, Um Aviso Global, que é um documentário do ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, o Al Gore, que ele faz uma série de palestras falando sobre o perigo, né? O perigo que as nações têm que pensar no perigo do que vai acontecer com o mundo daqui para frente, se não se pensar em ações para que se promova um cuidado maior com a natureza, tá? Aí temos aquele maravilhoso também, O Menino que Descobriu o Vento, né? Que é um filme, assim, espetacular, também pode ser proposto para o aluno. O Dia Depois de Amanhã, também acho que todo mundo já assistiu esse filme, né? Mas também pode ser trabalhado. Temos mais 3 lá, 2012, tá? Com essa imagem chocante, né? Do Cristo Redentor sendo destruído. A Era do Gelo 2, né? Que tá derretendo lá, como a foto que a gente viu lá do urso polar, né? Sem chão, sem gelo para ele. A Era do Gelo aqui vai fazer casal com essa foto. E o filme A Colônia, que também é um filme bem assim chocante, eu assisti e gostei muito também. Mas são sugestões de filmes onde daí, gente, a nossa criatividade é muito grande, né? Eu falo que nós professores assim devemos ganhar um prêmio pela nossa criatividade. Trabalhar com sinopse, trabalhar perguntas do filme, questionar antes do filme, depois do filme, fazer o aluno pensar quando ele estiver assistindo no filme também é bem legal. Bom, então terminando com uma frase um excerto aí do Paulo Freire. É necessário acreditar na possibilidade de ir além do amanhã, sem ser ingenuamente idealista. É necessário perseguir as utopias como relação dialética entre denunciar o presente e anunciar o futuro. É necessário antecipar o amanhã pelo sonho de hoje. O sonho é um sonho possível ou não? Se é menos possível, trata-se para nós de sabermos como torná-lo mais possível. E eu acho que isso, nós professores, neste momento, estamos fazendo com maestria, né?
tornando possível coisas que a gente nem imaginou conseguir fazer. Então é isso, obrigada, gente. Eu passo a palavra. Vamos agora responder, né, Rafa, as perguntas. Nós temos aí 4 minutinhos para terminar o nosso. Vamos voltar lá, por favor, Rafa, no slide dos horários, né? Nós sabemos que a EFAP ela montou um cronograma de ATPCs e esse cronograma vem se repetindo de tempos em tempos. A partir dessa semana, nós temos um novo cronograma. O cronograma em questão seria essa semana que nós estamos hoje, chamada de semana A, e a semana que vem como semana B. Então, na semana A, o que vai ter? Nós teremos 2 ATPCs com pauta da unidade escolar, mais 2 ATPCs com pauta da diretoria de ensino e 3 ATPCs com pauta da EFAP, finalizando o ATPC em que horas, Si? Meio-dia 15. Ok? Das 10 ao meio-dia 15. Então, do período da manhã, finaliza meio-dia 15 a formação dos estudos dos professores. Na semana que vem, é chamada de semana B. Então, a semana B vai consistir de 2 equipes distintas. Então, como que vai funcionar? Primeiro, os professores vão assistir os ATPCs da unidade escolar, que serão 3 ATPCs. Depois, essa equipe vai se dividir em 2. Língua portuguesa e matemática, e as demais áreas de conhecimento. Os professores de língua portuguesa e matemática vão ter 2 ATPCs de pauta sobre recuperação e aprofundamento, junto com a EFAP. E depois, mais 2 pautas de recuperação e aprofundamento com a unidade escolar. E a outra equipe, que são os professores da área de ciências humanas, da área de ciências da natureza, inglês, artes e educação física, vão estar em 4 pautas da EFAP sobre recuperação e aprofundamento. Então, o que acontece? As equipes começam junto, tem os 3 ATPCs do período da manhã com a unidade escolar, depois essas equipes vão se dividir em 2, vão começar a assistir seus ATPCs de recuperação e aprofundamento pela EFAP, em canal específico da EFAP pelo YouTube, ok? Ou pelo canal do Centro de Mídias, no aplicativo também vai ser disponibilizado essas formações. E aí a equipe de língua portuguesa e matemática vão retornar para a unidade escolar, no ATPC da unidade escolar, para continuar a recuperação e aprofundamento dessas habilidades. Tá certo, professora? Era em cima desse horário que a senhora estava perguntando? E nós da PEIC temos 3 ATPCs. Como ficamos? Então, professora Daniela. Tudo da mesma forma. Não vai acrescentar, vai continuar como está sendo organizado hoje. Tá? A PEI, ela não vai ter horário a mais, não. O que o professor vai cumprir é aquela carga horária que já é costumeira. A carga horária normal dele na escola, tá? E se assiste no CMSP ou da diretoria, tá? É que a semana que vem, nós, professores, né, da diretoria, nós estaremos acompanhando as pautas da escola, como apoio, né? Então, a semana que vem vai ter a TPC no canal do Centro de Mídias e o da escola. Então, da diretoria não terá semana que vem, porque nós estaremos acompanhando vocês nas escolas. Carolina Aparecida Lopes, e jornada reduzida. Carolina, aquilo que eu havia comentado anteriormente. A EFAP, ela mandou uma sugestão de cronogramas de quantidade de horas-aulas do professor por quantidade de ATPC que ele tem que assistir. Isso. Os professores com jornada reduzida teriam que assistir 3 ATPCs. Seriam 2 ATPCs da diretoria de ensino e um ATPC da unidade escolar. Só que como nós estamos agora num outro formato, numa outra estrutura de ATPCs, nós sugerimos que o coordenador, junto com a equipe gestora e sua equipe docente, entrem num acordo em quantos ATPCs vocês terão que fazer na DE, na UE e na EFAP. Porque o que acontece? Agora o foco das ATPCs vão ser em cima das recuperações das habilidades e do desenvolvimento dos alunos. Então seria importante vocês estarem assistindo pelo menos um ATPC da EFAP, para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo
dentro do Estado do que está acontecendo dentro do ambiente que a SEDUC está propondo para essa recuperação. Tá certo? Lembrando que sempre obedecendo cada um a sua carga horária, né, Rafa? Então... Exatamente. Tem aí, né, o professor sabe que eu sou professora de português, é importante que eu acompanhe no centro de mídias, na escola, mas eu tenho que obedecer a minha carga horária. Então, aí é uma conversa aí entre o professor e o coordenador. Igual, por exemplo, um professor que tem carga reduzida, né, se a gente for analisar, ele tem só 3 ATPCs. Então, a lógica seria ele acompanhar um ATPC da UE, um ATPC da DE e um ATPC da EFAP. Aí ele estaria por dentro de todas as informações de forma ampla. Mas lembrando, se vocês não puderem ou não quiserem acompanhar o ATPC da diretoria de ensino, porque vocês têm carga reduzida e toda a situação de trâmite, lembrem-se, os ATPCs da diretoria de ensino estão sendo gravados e nós estaremos disponibilizando essa gravação através do nosso canal do YouTube. Então, mesmo que vocês não estejam acompanhando no momento o nosso ATPC ao vivo, vocês poderão depois futuramente estar acessando esses ATPCs, verificando o material que foi apresentado e se inteirando do assunto. Isso aí. Então, por hoje é isso, né, Rafa? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, finalizamos por hoje, pessoal. Lembrando que a EFAP hoje vai apresentar para o pessoal de linguagens de arte informações sobre teatro. Então, seria interessante vocês assistirem, porque vai ter muita informação interessante sobre a linguagem do teatro, dando continuidade a uma formação que eles já começaram. Tá bom? Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Qualquer informação que a gente for tendo a mais, a gente vai passando também nos grupos, né, Rafa? Já que todo mundo, né, conforme vão chegando as informações, a gente vai transmitindo para vocês, tá? Tenham aí uma continuidade de informação boa, né? Isso, uma boa formação, tá? E nós voltamos aí, se Deus quiser, não na semana que vem, na próxima semana, que é a semana do dia, nem sei, Rafa, dia 15? 21, né? Por aí, né? 21. Isso. Tá? Então, Suzana, quer se despedir, por favor? Ednilde não está ainda com a gente, mas... Muito obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Tá bem. Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês, né? E que vocês possam aí ter estendido essa tarde agora, né? Vai vir mais uma aí para vocês estarem fazendo a colaboração. Assistam, participem, tá? E estaremos aí até a próxima semana. Um abraço para vocês, pessoal. Vocês também são incríveis. Pessoal, são mesmo. Chat. Pessoal, muito obrigado. Boa continuidade na formação. E até a semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau.